Olá, amigos do Rio Mafra Mix, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no Espaço Família, eu com o meu convidado, Dr. Lincoln Nascimento, que é neuropediatra. E agora nós vamos falar sobre um tema que são as cefaleias, ou seja, as dores de cabeça em crianças. Que muitas vezes a mãe vem no consultório da pediatria, Dr. Lincoln, e nos pergunta: olha, doutora, eu não sei se é manha, se quer chamar atenção, se realmente está com dor de cabeça, porque eles chegam naquela idadezinha que é até engraçadinho falar que tá dodói, ai, tá dodói, aí a mãe dá o remedinho lá, muitas vezes dá até uma aguinha para a criança e passa essa dor. Enfim, né, vamos conversar sobre esse assunto, saber quando realmente precisamos nos preocupar, quando que essas mães podem acreditar que realmente essas crianças estão com dor e quando que elas precisam buscar ajuda médica e quais são os sinais de alerta para que essas mamães procurem um auxílio e o tratamento adequado para esse tipo de dor. Realmente, Michele, fica um dilema, né? As mães em casa e até nós no consultório, a gente não quer minimizar aquela queixa da criança que fala às vezes que está doendo, né? E você fala, isso não é nada e pare de reclamar, né? Por outro lado, a gente fica às vezes em dúvida, será que isso é realmente uma queixa que eu devo valorizar? Será que de repente não tem um ganho secundário? Então a gente fica ali entre como o pessoal fala, na balança, né? Não sabendo para que lado que pende. De uma maneira geral, a criança que tem cefaleia, dependendo da sua causa, às vezes pode manifestar a dor desde uma idade muito precoce. E quando a criança começa a ter um pouco mais de facilidade de se explicar, a vocalização melhora, às vezes a gente vê falar do dodói na cabeça. Na maior parte das vezes, as dores são leves, as dores são causadas por situações do cotidiano, onde a criança às vezes teve um pouco mais de dificuldade de dormir à noite, a criança teve, às vezes está em jejum um pouco mais de tempo, ou simplesmente por uma questão ambiental ali, pode fazer uma dor leve, que muitas vezes passa sem você precisar fazer medicação, né? Você pode, com repouso, uma hidratação adequada, passar muitas das dores de cabeça leves. Queixas que se tornam recorrentes, a dor que a criança continua reclamando, a alteração no semblante da criança mostrando um certo sofrimento, é uma coisa que a gente pode valorizar, que a gente pode fazer o analgésico simples, sendo que, não querendo fazer propaganda de um ou outro, mas o ibuprofeno, né, o anti-inflamatório, pode ser utilizado, o próprio paracetamol, a dipirona, não tem nenhum problema de você ministrar em casa. E se a gente começa a ter uma situação um pouco mais recorrente, claro que vale a pena você conversar com seu pediatra sobre isso. Numa situação de dor de cabeça mais recorrente, com alguns critérios específicos, a gente às vezes aprofunda a nossa investigação, né? Da parte neurológica, é claro que a gente fica de olho na manifestação de uma alteração do desenvolvimento, a criança que de repente começa a andar de uma maneira diferente. Naquele caso mais extremo, que acende um alerta, a dor de cabeça que ocorre no meio da madrugada, acordando a criança, né? Uma dor de cabeça que às vezes a criança já reclama há muito tempo, mas que de repente começa a ficar muito mais intensa, com outras características. Isso tudo faz o neuropediatra olhar com um pouco mais de atenção naquele caso. Se a gente vê situação onde a dor é muito, muito frequente, se a gente às vezes até tem um histórico familiar da mãe e outras pessoas, o pai tendo dores de cabeça também, é bom a gente verificar, por exemplo, uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, são coisas que às vezes são ambientais, às vezes são genéticas, mas que às vezes a gente pode fazer uma prevenção da dor, ao invés de ficar tratando com analgésico cada vez, né? Então, é importante que a gente fique de olho nisso. E uma coisa que agora nós temos enfrentado, nós que somos pais, né, Dr. Lincoln, com a quarentena, a criançada aí toda em casa, sem aula, é que elas têm ficado muito tempo na frente das telas, E né? O como uso do computador, o uso do celular, muitas vezes os pais estão trabalhando, continuam trabalhando, e essas crianças acabam que viram horas e horas na frente das telas, e é por isso que nós resolvemos falar sobre as cefaleias, porque tem sido uma queixa muito frequente no consultório da pediatria, essa queixa da dor de cabeça devido ao uso das telas, muito provavelmente, né? Exato. A criança que tem uma dificuldade visual,
O adulto, quando ele acaba tendo um problema para fazer o seu foco, a gente vai enxergar as coisas mais embaçadas e a tela, às vezes, aquela coisa que a gente quer ler de longe realmente chama atenção. A criança, ela tem uma facilidade de acomodação visual maior, ou seja, quando ela não consegue enxergar bem, ela consegue fazer uma modificação do seu foco, consegue enxergar aquilo que ela quer, mas às custas de um pouco mais de tensão muscular, e isso se manifesta com a dor de cabeça. Então, realmente, as telas e, às vezes, até o quadro negro da escola fazem com que a dor de cabeça mostre alguma alteração visual. Mas, independente da cefaleia, bem falado, porque a gente tem tido, na quarentena, uma menor possibilidade de variar as atividades do dia a dia e a criançada está ficando só na frente ou do computador, ou da frente do celular, ou na frente do videogame, da televisão. E faz muita falta a atividade física, a brincadeira ao ar livre, porque a gente pensa, é só para fazer exercício. Não, a criança ela aprende muita coisa na brincadeira. O improviso ali na hora de brincar, a situação da socialização, a gente tem benefícios que não se pode alcançar através de um filme que você está assistindo e através da atividade física, seja com outras pessoas ou seja brincando sozinho ali dentro de casa mesmo. Isso aí, temos que nos reinventar nessa época de pandemia, procurar alternativas, né, de atividades para as crianças, para que elas não desenvolvam sintomas como a dor de cabeça que nós falamos nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigada, Dr. Lincoln, e até a próxima. Muito obrigado.